Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para acompanhar mais um episódio conosco? Hoje vamos falar de um tema muito importante aqui para nossa cidade. Somos de Atibaia, para quem não sabe, e vamos acompanhar o crescimento imobiliário da nossa cidade. Esse é o tema de hoje, então, meu amor? Crescimento imobiliário. E quem a gente trouxe aqui hoje para falar sobre isso? Trouxemos o queridíssimo Messias Camilo. Olá, tudo bem, pessoal? Meu amigão Messias. Muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, fiquei muito lisonjeado. E é um tema muito bacana que quero contribuir um pouquinho com vocês sobre isso. O prazer é todo nosso, lindão. Você sabe que você mora ali no coração, é um amigo e um excelente advogado. Agradeço. Especialista em direito imobiliário. Então, por isso que nós trouxemos ele para falar um pouco a respeito, porque, querendo ou não, todo o entendimento dele favorece para a gente comentar um pouco do que está acontecendo aqui na nossa cidade. Não é só aqui, né? Eu acho que em toda a região, né? O Isso. crescimento está muito grande, né? Exato. Então acho que vai ser muito válido. Antes de começar, vamos aos nossos apoiadores? Vamos, primeiramente, passar um sanitizantinho aqui no sanitizante. nosso amigo Messias. Mais. Obrigada. Mais, isso aqui é pra matar Matar tudo aqui. tudo. Obrigada, Linderme, por nos apoiar. Obrigado a Iembi, Morumbi, Polo Atibaia, por nos apoiar. Belifarma, Farmácia de Manipulação e Maple Bear Atibaia. E aproveitando, para não perder o costume, tem um presentinho da Linderme pra você, senhor Messias. Que honra. São aromatizantes de ambiente. Você pôr lá no Aí- escritório, na sua casa. Exatamente. Pra deixar a mulher feliz com a casinha cheirosa. Exato. Agradeço, pessoal. Muito obrigado. Você divide com ela, você põe algumas fragrâncias no escritório e algumas lá Vai na ser- casa de vocês. Eu acho que vai ficar tudo em casa, porque ela não vai deixar eu tirar nenhum ali dela, E viu? eu tenho que mandar um beijo para a sua patroa por ter emprestado você pra gente uma horinha. Isso é Então, importante. obrigada. Isso é importante. Bora começar esse então, registro. já fizemos a publi, o merchan, tudo, já estamos tomando a nossa cervejinha Então. geladinha. Não, vamos começar, porque assim, momento de expansão na construção civil em Atibaia, né? Sim. Atibaia nunca, acho que teve tão comentada, tão falada, e não sei o que aconteceu, se foi realmente a parte da pandemia que fez o home office fazer com que as pessoas se voltassem para sair de São Paulo, dos apartamentos pequenos e procurar residências, e Atibaia está a 60 quilômetros mais Por ou aí, menos de por São aí. Então fica muito fácil. O tempo que às vezes os moradores de São Paulo perdiam na própria cidade, no trânsito, Vieram pra cá. vieram para cá. E além não só esse fato, também a questão, né? Lá a pessoa mora num apartamento de 60 metros quadrados, que tem um valor considerável. Ele vem para Atibaia, como você disse, uma cidade próxima, compra com o mesmo valor que ele vendeu o apartamento dele lá, vamos dar um exemplo, por R$1 milhão, compra uma belíssima de uma casa aqui, que consegue colocar seus filhos, não vai ficar ali naquele cubículo batendo a cabeça, então tem qualidade de vida, né? Fora Isso que a foi- maioria dos casos ainda muito, né? Condomínios, né? Que tem, os empreendimentos não param em Atibaia, mas com esse dinheiro o cara vem com mais segurança ainda pra dentro Não, de um condomínio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é um atrativo muito forte. Assim, gente, primeiro, antes de avançar efetivamente no tema, eu queria dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, falar desse tema que eu amo e regado a um bom Chá. digestivo Chá. aqui, um bom digestivo. Então, assim, o papo vai fluir com certeza de forma muito bacana. Mas falando propriamente do tema, que, como eu disse, eu gosto muito, né? Trabalhei muito tempo, para quem não sabe, trabalhei muito tempo aqui na prefeitura de Atibaia, focado, fui secretário jurídico, mas sempre trabalhei nas comissões relacionadas a essa parte de criação de legislação do município, de uso e ocupação do solo. Então, sempre participei ativamente deste tema no município. É verdade, é bem verdade, a gente sabe que tem resistências, né, de uma boa parte da população, porque eu moro aqui, amo essa cidade, eu quero que ela cresça, mas cresça de forma ordenada. Exato. A gente sempre deu o exemplo, né, e com todo respeito à cidade que eu vou mencionar, mas não queremos que Atibaia vire um Guarulhos, né? Isso eu acho que é unânime entre todos os moradores, os residentes daqui. A gente quer que a cidade cresça de forma ordenada. E
eu vejo, né, eu atuo, tenho meu escritório aqui na cidade que desenvolve, faço aprovações de empreendimentos imobiliários, seja loteamentos, condomínios, incorporações. E o tema que está muito em voga hoje na cidade é a questão da verticalização, né? O que realmente nos preocupa um pouco. A gente tem que ter um pouquinho de calma e cautela sobre esse assunto, porque isso afeta diretamente a vida de várias pessoas. É o que mais estão falando, né? O medo das pessoas de prédios de 30 andares, Exato. prédios Porque de... antes não tinham, né? Os que tinham parece que eram poucos, eram minoria, eram 2, 3 e agora parece que estão surgindo mais. Exato, né? exato. Muito por conta da legislação atual, né? A legislação atual, ela, no meu modo de ver, ela é uma legislação ruim, porque ela permite esse tipo de situação. Bem, fazendo uma explicação bastante simplista aqui, hoje não tem mais, pela legislação atual que existe hoje, ela não tem um limite de altura. Se você tiver um terreno, quanto maior ele tiver, maior espaço ele tiver, mais você pode subir. Pode subir. Coisa que nas legislações anteriores não tinha. Tinha uma trava, tinha um teto. E o curioso é que nós estamos, para quem não sabe, nós estamos com um projeto está na Câmara já há 2 anos, o projeto do novo plano diretor, que o plano diretor do município é o que vai prever a cidade, o crescimento da cidade ao longo de 10 anos. Né? Então, está na Câmara esse projeto de lei já há 2 anos. Nele tem dispositivos, claro, a gente tá sendo feito estudos aí, várias audiências públicas para definir esse tema, mas o que eu percebo é que falta um pouquinho de compreensão de uma parcela da população que fica questionando muito esse projeto de lei que está na Câmara, quando na verdade ele vem trazendo novamente essa barreira, entendeu? Sim. Então, ele vai voltar para conseguir segurar um pouquinho o crescimento. Exatamente. Ele vai... lógico, ele pode ser melhorado, não estou dizendo que ele está perfeito, não participei da elaboração dele, tá, gente? Fique claro, mas dentro do conhecimento que eu tenho, né, ao longo de vários anos estudando a matéria, a legislação atual, a que existe hoje, ela é ruim, como eu disse, porque ela não tem essa trava. Novo plano diretor que está na Câmara, a partir do momento que ele for aprovado, ele vai voltar a colocar uma trava. Então, no meu entendimento, as pessoas teriam que incentivar que esse projeto de lei fosse aprovado o mais rápido possível, para que volte a ter essa trava, e não deixar solto, né, como infelizmente é atualmente. Mas a gente não pode esquecer também, lógico que a gente pensa no contexto total da questão da melhoria da cidade, não esquecendo também da parte de infraestrutura, do centro, enfim, das ruas, das vias públicas, enfim. Só que tem também o benefício de emprego, Sim. que é gerado aqui na região. Quanto mais gente vem para Atibaia, isso vai melhorar. Dos distribuidores, né, dos fornecedores das obras, vem para o comércio das casas. É o ITBI, não é isso? ITBI, né, no próprio momento da venda, né, da aquisição da propriedade, então o município recebe 2% sobre o valor da venda. É um valor, vou dar um exemplo, lancei um empreendimento aqui de 750 lotes. Esses 750 lotes foram vendidos em 3 meses. Entendeu? Lotes de um valor próximo a R$200 mil. Então, olha quanto entrou no cofre do município com um empreendimento. Exato. Sem contar depois a mão de obra com a construção civil. A construção civil, depois prestação o IPTU, de serviço de dentro da cidade. Entendeu? Então, não, eu acredito muito no crescimento. O que você falou, tem que tomar um cuidado com o crescimento desorganizado, vamos assim dizer, né? Para as pessoas de casa entenderem melhor. Infraestrutura de trânsito. Gente, o trânsito ele vai piorar conforme a cidade vai crescendo. Não é só porque tem empreendimento, as pessoas vêm para Atibaia. Atibaia é uma cidade que o trânsito em alguns lugares não vai conseguir mudar. Isso aí já não vai mudar. Tudo tem prós e contras. Exatamente. Eu costumo dizer, ainda mais no nosso caso, que é uma cidade de quase 500 anos, gente. Então, ela não foi planejada, a área central, principalmente dela, não foi planejada. Então, infelizmente, eu vou olhar até para a câmera para a pessoa entender bem. Infelizmente, é uma escolha que nós temos que fazer. Uma cidade se desenvolver de forma ordenada ou ficar ali no retrocesso total, sem vir grandes empresas, sem vir grandes empreendimentos, porque, né,
falando no que você disse aí, a questão do trânsito. Tem o trânsito, no meu modo de ver, tá? Eu penso que não tem muito como fugir. Não, eu também acho que não tem. A cidade já está consolidada, os principais eixos. Então, se você, a partir do momento que você traz empreendimentos, traz grandes empresas, traz pessoas, é natural que vai aumentar a circulação. Eu acredito que teria uma maneira, mas que não seria viável, de pegar e... Como é que é o nome? Quando você faz a pessoa desapropriar algumas áreas para justamente fazer a expansão das vias públicas. Sim. Foi feito isso na Jerônimo, né? Uma parte, na Jerônimo, na verdade, tem outros locais, por exemplo, talvez a população não conheça, mas tem... Porque, vamos falar de Atibaia, a gente tem 2 grandes gargalos aqui, que é o pessoal que vem da região do Caetetuba Imperial para o centro, na hora do pico, que é no período da manhã, e o entrave aqui na Lucas também, né? São os 2 principais gargalos. Para o lado lá do Caetetuba do Imperial, tem um projeto de lei, um projeto que vai fazer uma nova alça, uma nova ponte que sai lá fugiu o nome ali, poxa vida. Aquele posto que foi feito até o McDonald's agora. Ultramarino. Passa o Ultramarino. Aquela próxima entrada tem umas quadras de futebol ali. Sei. Eles vão fazer um viaduto e esse viaduto pega o Alvinópolis vai dar lá no Jardim Paulista. Aí o Jardim Paulista bem legal. Desafogaria aqui, tanto é que eles fizeram essa revitalização das ruas do Jardim do Lago, Jardim Paulista, Jardim do Lago ali, né, para desafogar um pouco a Lucas também. Então seria uma rota alternativa, porque aí você desafogaria. Mas ainda é um projeto. Na verdade, para ser bem franco, isso era uma contrapartida da concessionária. A concessionária da Fernão Dias, eu sei, autopista. Ela, quando ganhou a concessão, ela tem de fazer algumas melhorias ao longo do trecho que ela administra. Uhum. E um dos pleitos da prefeitura, pelo menos na época que eu estava na prefeitura, tá, pessoal? Não sei se isso alterou recentemente, acredito que não, por conta da importância do tema, né? Foi feito, eu participei, fui até Brasília uma vez para falar sobre esse tema, onde a prefeitura estava solicitando que a concessionária realizasse essa obra, porque é uma obra que eu acredito que vai contribuir bastante para desafogar rota alternativa, entendeu? Porque hoje a gente sabe que é o gargalo, esses 2 pontos hoje são eu acho que para o pessoal entender um pouco mais, né, vai falar assim, vocês estão falando de crescimento da cidade e tudo, o nosso podcast ele é bem voltado para o empreendedorismo, para os negócios, né, para marketing, para tudo, e isso engloba o quê? Engloba que a cidade ela está crescendo, a cidade os negócios da cidade eles estão aumentando, então a gente está tentando passar um pouquinho para quem está em casa escutando, ver que existe um plano, existe uma questão, você que está totalmente por dentro dessa questão do direito imobiliário, do crescimento dos empreendimentos que estão vindo para Atibaia, condomínio, loteamento, vertical ou horizontal. Isso, tudo bem, assusta um pouco as pessoas que acham que a Atibaia vai desmatar tudo, vai acontecer. Não, gente, acho que tem que entender o seguinte, todo crescimento ele é bom, desde que ele seja feito corretamente. Perfeito, então, assim, pra gente que é empreendedor na cidade, se você fizer uma pergunta para um dono de um restaurante, uma academia, ele vai falar que quanto mais empreendimento tiver na cidade, pro negócio dele vai ser melhor. Sem dúvida. Então, hoje, quem acha que parar para pensar um pouquinho só, por que tá vindo grandes redes, não vou citar nome, mas grandes redes de hipermercados para a cidade? Porque ela já tá vendo um crescimento da cidade. O que essa rede vai criar? Emprego. Ela vai gerar muito emprego, vai renda para o município. Muito. Então, eu acho que tudo isso as pessoas têm que entender. Não é só falar, mais um condomínio. E vou além, se vocês me permitem, vou além porque você tocou num ponto importantíssimo. Hoje, não existe mais aventureiro para fazer um loteamento, por exemplo. Hoje, as exigências da legislação, o pessoal fala, mas vai cortar uma árvore. Entendam bem, amo o meio ambiente, defendo necessário. Super. Só que a contrapartida para esse empreendedor poder tirar uma árvore, ele tem que replantar centenas de outros, milhares de outros. Então, assim, o meio ambiente é enxergado também, é isso que é importante colocar, porque muitas vezes a pessoa vai criar um desmatamento. Não. Hoje, para você aprovar um empreendimento,
leva, em média, 2 anos, passando em órgãos municipais, órgãos estaduais, assim, cada vez sendo mais rigorosa a análise e mais rigorosas as exigências feitas ao empreendedor para poder aprovar esse empreendimento. Uma pergunta de leigo, né, que serve até para quem está em casa. Quando uma incorporadora vem para comprar um terreno, tá grande, antes de tudo ela faz toda essa pesquisa para ver se vai poder... Exato. Aqui tem até carinho, você viu? Não. Eu achei que eu tinha visto um bichinho aqui em você, gente. Então, por isso. Eu acho assim, que na verdade, todo mundo tem que entender isso. Não é assim, comprou, vai construir. Eu Ou vou dar exemplos para vocês. Esse é o papel, ó, tá ali meu escritório, o merchanzinho aqui. Esse é o cara de Atibaia para resolver os seus problemas. Não, mas brincadeira à parte, eu vou dar um exemplo porque sua pergunta, sua colocação foi muito importante. Eu não vou dar o nome também, mas tem uma escola super tradicional aqui de Atibaia que o cara adquiriu uma área, aliás, comprou uma casa, adaptou a casa toda, gastou uma fortuna na casa. Quando foi pegar o alvará na prefeitura, alvará de funcionamento, o zoneamento que ele implantou, essa nova unidade escolar, não permitia. Então, você imagina, um empresário... E aí, meu amigo? Mas aí que o cara... Desculpa. Aí que ele chorou. É aí que chorou. É que é complicado, mas como é que você idealiza, vai lá e faz e depois vê como é que Fez ao aprova? Fez o caminho errado, né? O ideal, se tivesse uma famoso assessoria... construiu a casa pela piscina? Você entendeu? Se tivesse uma assessoria, fala, primeira, regra geral de todas as pessoas. Até, não estou falando de grandes empreendedores, não. Estou falando de um cara que quer construir e dependendo da forma que ele quer construir. Ele precisa ir à prefeitura, ó, tem interesse nesse imóvel, me expede uma certidão de uso do solo. Nessa certidão, vai dizer lá qual o zoneamento que está localizado aquele imóvel, o que é permitido a ser feito ali, se é residencial, se é comercial, se é misto, qual o tipo de empreendimento que ele pode desenvolver ali. Então, isso é cortando, deixa quem vai primeiro. Vai você. Não, acho que você não vai falar a mesma coisa eu acho que eu. Pode ser, vai. Será? Olha. Nós estivemos em Limeira esses dias e eu vi faixas e outdoor na cidade toda e placas falando que antes de adquirir um terreno, antes de comprar um prédio na cidade, por favor, se dirigir à prefeitura para checagem de documentação. Não sei se é porque ali, à margem da rodovia, tem muita empresa. Então, justamente para a pessoa não adquirir um galpão que já não tem nada... legalizado para poder derrubar e construir alguma coisa. Exato. Então, eu achei muito interessante... Essa preventiva. Porque a partir do momento que você comprou o espaço, você não apenas comprou e faz o que quer com ele. É quase o que eu ia falar, né? Não ia falar pra onde a gente foi, mas eu ia falar o quê? É uma dica para quem já tá aí assistindo o podcast, saber assim, pô, você vai montar um restaurante, qualquer comércio, tipo pesquisa antes. Se você não tiver, não souber ou não tiver know-how, Pergunte a um profissional, vá atrás de algum especialista nesse assunto, justamente para não acontecer de você levar o mico para casa. Fazer e ver que depois no final você acaba não podendo. Porque hoje eu acho que as pessoas... Informação tem para quem quiser, é só buscar. Exatamente. Antigamente não era tanto assim, mas hoje a informação tem ali. Tem na internet, tem instrução, né? A pessoa vai buscar. E tem profissionais qualificados, né? Eu falei, tem meu escritório, mas tem outros profissionais da cidade e até mesmo a prefeitura. Às vezes a pessoa não precisa gastar com um profissional. Ele vai lá. O cara vai até a prefeitura, eu tenho certeza que o funcionário, o servidor lá, ele vai esclarecer, né, dizer, olha, aqui, o que o senhor deseja fazer no seu imóvel? Uma pizzaria, por hipótese. Não, esse zoneamento não permite esse tipo de comércio. Então, ali você não vai comprar esse imóvel. Então, é o preventivo. Eu costumo dizer, chegam muitas pessoas no meu escritório já com a dor de barriga já. Sendo que seria muito mais fácil a gente falar, amigão, não vai por aí. Esse caminho aqui é mais seguro, vai aqui. Mas, infelizmente... E foi o que você comentou. Não existe mais, pelo menos assim, se existe em menor porcentagem, aventureiros em Atibaia com relação a empreendimentos de condomínios esses e produtos. Tudo mais. Ó, antes de falar isso, eu vou tocar nesse comentário que você disse da outra cidade, dessas faixas preventivas. Isso, acredito eu, que se deve
ao fato de ter muito parcelamento irregular do solo, que Atibaia sofreu durante muito tempo com isso. O que é um parcelamento irregular do solo? Como eu disse, hoje para se fazer um empreendimento, leva-se quase 2 anos de aprovações, contrapartidas, a pessoa tem que deixar toda a infraestrutura básica implantada. Além disso, a prefeitura exige uma série de outras contrapartidas, outras obras a serem feitas. Então é muito custoso, é muito pesado. Claro que é um excelente produto, não vou negar. Do ponto de vista negocial, do negócio, é excelente, é um retorno absurdo. Só que o que você tem que investir inicialmente... Não é brincadeira. É muito pesado, muito. Casa de milhões, dezenas de milhões de investimento inicial. Sendo que você não sabe se você vai ter o retorno, porque pode vender ou não. Sim. A Atibaia está na crista da onda, então hoje o produto de excelência, que pelo menos eu trabalho, vende bem. Eu tenho cliente que assim, ele tá... Eram quantos? 12? 12 apartamentos? 10. Faltam 2. Empacou. Então. E empacou. Mas aí a gente vê que assim, que é o que o cliente ele enxerga, né? Não empacou por conta do empreendimento, empacou porque as pessoas que estão tentando comprar não estão conseguindo aprovação. Então isso que você está falando, só para concluir, não é porque o cara fez um prédio com 30 apartamentos que ele vai vender os 30. Não, em ele pode ter procura, mas às vezes as pessoas não estão qualificadas para comprar. E então é um risco para o empreendedor que vai lá e constrói. Ele investe lá 30 milhões de obras, sendo que ele tem que levantar. Que foi até um comentário desse cliente em questão. Beijo, cliente, se você sabe, vamos manter a ética. Ele virou e falou assim, é impressionante, em São Paulo você apresentou o projeto 3D, nem levantou, pessoal, 80% está vendido. Quando você começou a primeira torre, já vendeu o restante. Só que aqui em Atibaia, ainda as está mudando, tá? Está mudando. Esperam um pouco mais. Está mudando, eu percebo que está mudando, porque eu faço isso também, né? Só para vocês entenderem, hoje para a pessoa vender o produto na planta, você tem que fazer o registro da incorporação. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma torre de 30 apartamentos, 60 apartamentos. Para eu poder vender essas unidades antes dela estar construída, eu tenho que fazer o registro da incorporação. Esse trabalho eu desenvolvo lá no meu escritório. O que é o registro da incorporação? Vamos falar para as pessoas que estão acompanhando e não sabem. Perfeito. Nada mais esse registro da incorporação é materializar, aliás, documentar algo que vai ser construído. Tá. Então, para dar uma segurança jurídica para aquele adquirente. Falar, amigão, você vai comprar um prédio com 30 apartamentos, o apartamento vai ter tantos metros quadrados. Você está comprando alguma coisa concreta ali. Concreta. O seu tem o registro vai sair, a empresa ela é idônea, saudável, seria essa palavra? idoneidade financeira. Inclusive, é uma das exigências do cartório. A instituição bancária tem que atestar essa idoneidade financeira. Que isso não, vamos voltando para quem tá na cidade, vai lembrar que a gente é novo, né, Messias? Então a gente vai lembrar. Isso foi o que aconteceu naquele prédio no centro da cidade, que ficou um esqueleto por anos. Então, porque hoje não pode mais subir. Ou você sobe e termina, você tem que ter bala para terminar. É assim, pode acontecer do cara quebrar. Pode, todo mundo tá sujeito. Mas, como eu disse, as garantias que se exige hoje pela legislação, né, muito embora a legislação seja antiga, mas ela foi atualizada, então tem que ser dada uma série de garantias para aquele adquirente. E a principal garantia é o registro da incorporação, que aí a pessoa tem segurança de que, de fato, aquilo vai sair. Aquilo vai sair. Só se for uma fatalidade que ele não consiga. Então, a minha pergunta é exatamente essa. O comprador, o adquirente, ele tem que estar atento a que antes de adquirir um terreno, não seria o terreno, seria o nesse caso, um apartamento. Mas para apartamento ou conjunto vila, que são aquelas casas em condomínio, sabe? As casinhas em condomínio. Ok. Só para você estar dando essa orientação. Perfeito. Acho que é fundamental essa dica. Primeiro de tudo, registro da incorporação. Você não vai comprar nada sem antes saber que
tem o registro daquele empreendimento no cartório de registro de imóveis. E ele solicita Ele é isso ao corretor ao de imóveis? Ao empreendedor, ao corretor. Ok. E é pré-requisito legal para que se faça uma venda estar o número do registro nos folhetos de divulgação. Tem que estar. Tá. Se não tiver, já é o primeiro sinal, não compra. Segundo, né, você falou que mesmo assim, o cara registrando, ele pode vir a quebrar. Eu tenho um cliente que ele adquiriu um imóvel em Perdões, eram para ser feitas 100 unidades, 100 casas num condomíniozinho. O cara, as casas, hoje até é feio, você vai lá, as casas estão praticamente construídas, só que não estão acabadas. O esqueleto existe. O esqueleto existe. Então, pode acontecer da empresa quebrar no curso da obra. Infelizmente, todo mundo está sujeito. Só que, então, a segunda dica é pesquise a empresa que está executando. Se for um cara aventureiro, você já perceber que tem histórico, que ele já fez alguma outra unidade e deu problema com o comprador. Eu vou fazer um merchan básico aqui. É porque, infelizmente, as pessoas não fazem isso. Não, mas eu vou fazer um merchan básico. Gente, tem duas coisas que é muito importante para quem for comprar uma coisa. Uma se chama Google e o outro chama Reclame Aqui. E eu também. Antes de Consulte você chegar no Messias, especialista. o Messias, Tem três, então. Ele é o profeta. Ele sabe. Se ele falar que aquele vai. Então, eu falo que dá pra você, só que também existe a picaretagem no meio do todo o ramo. Que é aquela pessoa que vai, ele consegue, pega uma pessoa simples. Cara, a gente teve algumas coisas que aconteceram no decorrer de alguns clientes, tudo, e a gente de negócios que a gente foi vendo. Pô, cara, às vezes o cara é o dinheirinho dele, o fundo de garantia dele, o cara dá tudo e a hora que ele vê, ele perdeu tudo. Eu já tive isso no escritório. Isso é uma coisa assim E que as pessoas ainda caem. Cai assim, corriqueiramente, infelizmente, porque as pessoas muito humildes, eu até ia falar uma coisa e cortei, mas vocês me lembraram com lance nessa questão das pessoas humildes. Hoje, como eu disse, é muito rigoroso para você aprovar um empreendimento corretamente. Então, há pessoas, por desconhecimento, algumas até eu acredito que seja por desconhecimento, mas a grande maioria é por espertalhões. Elas herdaram lá uma faixa de terra lá dos avós, dos pais, sei lá, um exemplo, 50 mil metros tem lá. O cara vai se submeter a todo esse rigorismo? Não vai, ele vai picar. Ele vai picar e começar lá. A vender. Vai. Isso chama-se parcelamento irregular do solo. Isso é um crime, inclusive. Está tipificado na lei de parcelamento do solo. Só que, infelizmente, não tem. Hoje, a Atibaia tem uma fiscalização forte em cima disso, mas não tem de como um ter período... total. Não tem porque a Atibaia tem 400 e tantos mil quilômetros. Não tem como a gente... Mapear tudo. Não tem. Então, vai aparecendo, vai atuando na medida que aparece. Então, é muito comum, infelizmente, isso acontecer. Atibaia, como eu disse, ainda tem uma fiscalização mais efetiva, mas eu sei de municípios do entorno aqui que eu diria para você que 80% da cidade é irregular. Ou seja, é esse cara que tem um contratinho de gaveta, que para regularizar só através de um uso capião. Fio do bigode. Entendeu? Fio do bigode, que às vezes não tá nem no nome dele. E uma coisa assim, baseado em nada, o que eu vou dizer... Pô, boa. Baseado em nada, é estranho eu comentar o crescimento de Atibaia, a gente falando de crescimento imobiliário também é o crescimento como um todo, né, da população e tudo mais. Eu estou em Atibaia fazem 30 anos que eu resido em Atibaia. Desde que eu me lembro, né, em escola, fazendo trabalho a respeito de Atibaia, a população era de 115, 120 mil habitantes. Hoje, 30 anos depois, a população de Atibaia é em torno de 150. Aproximadamente. Então, assim, existiu o crescimento, mas... isso que eu estou falando, gente. A comparação que eu estou fazendo é baseada em nada. Eu posso estar totalmente equivocada aqui na minha colocação. Mas aí você vira e fala, 30 anos se passaram. 45 mil, 40 mil habitantes aumentaram? Interessante essa sua colocação, viu? Porque, de fato, eu nunca tinha feito essa reflexão, mas é verdade. Se você for pensar
Em 30 anos não teve um boom, realmente. Não, A não teve gente boom. sabe que Atibaia chega a ter 160, 180 mil cidade... nos finais de aos finais de semana, devido às casas de veraneio. Sim, sim. Mas quando você para pensar assim, como Atibaia, como é que as pessoas estão tão preocupadas com o crescimento em si, sendo que se você levar em conta, se a minha conta estiver correta, baseada em nada, gente, 40 mil para 30 anos não é nada. Ó, eu acho que o estudo que está sendo feito, vamos falar agora, puxar um pouquinho a sardinha pro que a gente faz. Vamos fazer uma brincadeira com o marketing. Sabe quando você descobre que uma cidade, ou ela está começando a ganhar uma expressão? Quando começam a vir grandes marcas. Então, As franquias. Isso, as franquias começam a vir. Então, antigamente, você não conseguia trazer uma franquia grande porque ela não autorizava entrar em Atibaia. E a partir do momento que entra uma, começa a vir outra. Então, eu acho que é a mesma coisa são para incorporadoras, para construtoras. Vem uma, a outra já estuda. A que chegou primeiro, sempre ela vai conseguir abraçar mais. Mas vão vir. Então, isso é normal acontecer numa cidade, é normal acontecer. Então, no meio da publicidade, vamos assim falar, do marketing, para a cidade é maravilhoso. É maravilhoso você pegar e ver que tem grandes franquias de fast food na cidade, tem grandes restaurantes chegando na cidade, outros que já estão procurando lugar, outros que já arrumaram o lugar e já estão em reforma. Então daí você fala assim, mas a cidade tá crescendo. Não pode só crescer desgovernadamente, que foi aquilo que a gente falou no começo. Então, pra gente é geração de emprego, quanto mais empresas na cidade, mais empresas vêm, começa a ter um outro... Eu me recordei de uma coisa que eu queria ter agora para olhar aqui. Eu não vou olhar o celular, gente, porque eu não enxergo direito, então daí eu vou me perder. Mas a entrada de grandes empresas na cidade se dá devido à renda per capita. Porque os moradores de Atibaia estão próximos de São Paulo, mas com uma renda per capita ali muito alta. Eu ia falar exatamente isso, Tabata. Me contrata. Não, certeza, tá mais contratado. Não ia dizer isso, porque Atibaia, isso é a vantagem nossa. Estão vindo excelentes produtos, entendeu? Porque a cidade crescer, né? Todo mundo, vai crescer, tá crescendo. Mas crescer... Volto a dizer, nada contra a cidade, pelo amor de Deus, mas crescer como Guarulhos, eu não quero. Eu moro aqui, eu amo essa cidade. Eu não quero. Agora, crescer com qualidade, crescendo, vindo grandes empresas de tecnologia, não aquele chão de fábrica que enche de gente, mas o cara ganhando 1.000 cruzeiros lá, não, entendeu? Não é assim. Isso. Não é público que tem recurso, que vai sair para jantar, que vai sair para o restaurante. Então, a economia gira, a cidade cresce. Um dado importante aqui. Atibaia, na minha ótica, já é referência na região há muitos anos. Sim. Porque Bragança tem 30 mil habitantes a mais, se não tiver mais. Não sei exatamente hoje, mas ela tinha 30 mil habitantes a mais. E pasmem os senhores, com 30 mil habitantes a mais, já é o 5º ou 6º ano consecutivo que o PIB de Atibaia supera o de Bragança. Então, e nós estamos onde? Na região Bragantina. Eu já falei que essa região... Atibaia faz parte da região Bragantina, mas Atibaia se destaca. Virou a referência. No meu modo de ver, hoje Atibaia é o que puxa todas as cidades do entorno. Eu também acho, porque se você parar pra pensar, né? A gente tem o turismo, tem tudo, mas que nem... voltando um pouquinho quando você falou do trânsito. Se você pega... Você sai daqui pra ir pra Campos do Jordão, você pega trânsito lá e você não reclama. Meu amigo. Você pega o Capivari ali, você atravessar aquele negócio ali, você fica ali 2 horas, não reclama. Meu amigo, esse é o meu discurso de mesa. Eu durmo com ele, eu falo, gente, é curioso, né? Eu vou dar um exemplo. A Pedra Grande. A Pedra Grande tem um projeto que já até iniciou a pavimentação dela. E aí eu vi diversas pessoas na rede social, mas pavimentar Pedra Grande, blá, blá, blá. Aí eu falo, mas é engraçado. Ontem mesmo eu vi esse cara... postando lá em Campos do Jordão, lá no pico, não sei da onde, gastando fortuna. Do elefante, não é? Aí tá legal, aí tá tudo certo. Mas em Atibaia não pode. Se a gente pode ter um Campos do Jordão na nossa casa. Meu sonho era ver Atibaia com um bondinho. Bondinho pra subir a Pedra Grande. Eu vou te dar, então, uma informação legal, hein? Que talvez você já saiba, porque não é uma novidade 100%, mas... As pessoas, infelizmente, não sabem ainda. E aproveitando esse canal que é super assistido, vamos lá. Atibaia está com um projeto bem avançado já de fazer um Sky Glass na Pedra Grande, que
Sky Glass, como tem canela, que é tipo uma ponte de vidro. Explica pro pessoal de casa o que é o Sky uma ponte Glass. de vidro, que você faz lá uma que contemplação. Existe em Campos do Jordão, também, aliás. eu acredito que tem também. Tem lá em cima, tem um restaurante lá em cima, que daí tem aquele elefante que todo mundo tira foto. Sim. É elefante, mas o conceito exato... Acho que deve o conceito exato é o de canela, do Rio Grande do Sul lá. E que inclusive seria a mesma empresa que iria desenvolver, enfim. Está bem avançado. Teve um chamamento público e me parece que essa empresa é que venceu. Mas você imagina um negócio desse no nosso quintal, gente. Pra ir pra Campos do Jordão, pra ir pra Monte Verde, o nego acha bonito. Mas é o que acontece. Aí você pegou lá de Campos, fica na mesma coisa da praia. A pessoa desce lá, fica numa fila pra comprar pão. Na temporada e tá rindo. Aí a Atibaia reclama que demorou 5 minutos pra chegar no lugar. Então eu acho assim, é complicado. É complicado se agradar a todo mundo, no primeiro ponto, né? É o que eu falei no comecinho. Se você pegar um cara de um restaurante e perguntar pra ele se ele quer a Lucas lotada de carro ou se ele quer ela vazia. Ele quer ela lotada. Agora, se perguntar pra gente num dia, pô, vou demorar tanto tempo também, a gente vai reclamar. Sim. Então, acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Que foi o que você falou. Tá vindo coisas pra Atibaia? Deixa vir. Sabe, nós estamos com grandes redes, que eu já falei de novo, de hipermercados para chegar na cidade, que isso vai gerar muito emprego. Muito. Eu quero te fazer uma pergunta, que se eu for te colocar em saia justa, por favor, não é essa a minha intenção. Mas a evolução do parque industrial aqui em Atibaia, que tá perto ali, né, da Dom Pedro. Sim. Você sabe, se não souber, por favor, gente, isso aqui não foi combinado, tá? Só me veio à mente agora. Foi sim, gente. Teve impacto na cidade, porque ele também tá próximo a Campo Limpo, próximo a Jarinu. Eu falo de retorno mesmo de empregos, ou você tá fora dessa área, você não sabe dizer? Sei com muita propriedade, inclusive. E, coincidentemente, não foi combinado mesmo. Mas mentira de novo, então brincadeira. Não passaram um recadinho por baixo aqui, ó. Tem um xizinho ali, ó. Mandei um SMS. Sabe, eu presto assessoria lá na verdade, pra diretoria. E como é que eu não fui contratada ainda? Né? Meu feeling. Mas veja, pra uma situação bem específica, bem isolada deles. Porque eles, só pra você ter ideia, o quão é importante esse centro empresarial aqui pra nossa cidade, tem uma empresa. Eu vou citar. Vocês não citam, mas eu vou citar porque... Não, você pode falar o que você quiser. Eu conheci uma vez o diretor jurídico dessa empresa. Não tenho relação nenhuma com essa empresa. Uma empresa, no município, ela representa 30% do PIB. O PIB de Atibaia é 500 mil. Uma empresa representa, então... Eu sou advogado, então não sei fazer essa conta. Rebobina. É isso mesmo. Atibaia está com 500... o PIB... O orçamento da Atibaia é 500 mil. Uma empresa que está instalada lá no centro empresarial representa 30% disso. Chama-se Smart. Ela faz todos os componentes para celulares, todas as marcas. Com perdão da palavra, é muito top. Foda, pode falar. Aqui posso. É muito top. Você fala foda, depois a gente foi um arroba na última. Fala foda, arroba. Uma empresa. Isso lá representa, eu não sei de números exatos, que já me desliguei da prefeitura tem um tempo, mas lá a arrecadação do município, lá tem 60% do que se arrecada no município inteiro, está concentrado ali naquelas empresas que compõem o centro empresarial. Então, você vê, olha isso, o quão é importante, e detalhe, são empresas... Como eu disse, não é aquela empresinha chão de fábrica que emprega 10 mil pessoas pro cara ficar... É empresa de tecnologia, é empresa que o cara tem um salário bom, salário alto que vai fazer a economia girar. O que tá acontecendo aqui? Ali é o único parque, desculpa, meu amor. Ali é o único parque industrial bozinha local, assim eu perdoo, né? Sim. Tem outros, na verdade, mas é que esse tem uma dimensão maior, tem uma estrutura... muito maior e um nome já, né? Ele já está bem consolidado. Estão espalhando, só que num tamanho menor. Tem outros centros industriais também, né? O que está acontecendo aqui que eu vejo, a gente acaba frequentando muitos restaurantes e você conversa com as pessoas, né? Você faz ali o seu network, você começa. Tem muita gente de fora do país ainda, como diretores de empresas como essa aqui em Atibaia, trazendo a tecnologia para cá e tá contratando aqui, gente. Então, a mão de obra de Atibaia não é fácil, né? Muitas pessoas reclamam que aqui, para alguns segmentos, é muito difícil de você achar.
mas eles estão investindo na cidade. Estão investindo. Então, quando você fala assim, eu não sei, posso estar falando besteira, você que atende isso pode também não saber, mas você vai ter acho que uma base melhor que eu. Quando vem uma construtora pra cá, não é 100% que ela traz de matéria-prima ou até mesmo a mão de obra de fora. Não, pelo contrário, isso é todo local. Lógico que ele tem lá um diretor que é da rede, né? Aí ele... Agora, o que executa mesmo ali, o que põe a mão na massa, efetivamente, é local, porque isso reduz custo até para a empresa, entendeu? E de quebra contribui para a economia girar no município. Então, por isso que eu falo, gente, volto a dizer, né, voltando ao assunto da verticalização, eu presto assessoria para uma construtora gigante aqui, que está, né, volta e meia o pessoal reclama no sentido de um prédio que foi feito aí, que tem um número, de certo modo, exagerado de andares. Só que é isso que eu falo. A legislação permite. O cara vem, ele gasta puta grana para adquirir o imóvel. Consulta a prefeitura. Amigão, eu vou adquirir aqui. Eu posso fazer? E outra coisa que as pessoas têm que entender. O cara faz a lição de casa. É isso que eu falo. Desculpa, porque isso é muito importante. Eu acho que é uma das principais coisas que eu vou falar aqui no dia de hoje. A questão da segurança jurídica do empreendedor, o empresário, ele vem, aposta na cidade, compra um terreno e não é barato o que se paga hoje em dia pelo metro quadrado da cidade, com a intenção de fazer um prédio, aí quando ele vai e aprova o projeto, vem lá, meia dúzia, vai no Ministério Público, começa, sabe assim? E essa parruda infraestrutura e valorização do metro quadrado se dá a quê? A Atibaia ter uma renda per capita alta? Atibaia, para vocês terem uma ideia, saiu um estudo, né, como eu acompanho muito esse tema, saiu um estudo, principalmente após a pandemia, né, antes já estava muito num crescimento, Atibaia já estava num crescimento. Atibaia sempre teve na boca do país todo. Atibaia tudo acontece, todo mundo ouviu falar. Aquela história, eu tenho né, eu falo para as pessoas próximas de mim, Atibaia, seja na oposição ou na situação, a nível de Brasília, eu digo, sempre tá lá. Sempre tá em evidência. Isso, de certo modo, projetou o nome da cidade. Atibaia já era muito conhecida, mas a partir dali se tornou mais. Então ela já estava sendo muito procurada. Aí somou-se o fato da pandemia, onde aquela pessoa que tinha um apartamentinho, que é aquele discurso que a gente já falou, tinha um apartamentinho pequeno, mas que tem um valor absurdo lá em São Paulo, podendo, com 2, 3 crianças no apartamento, o cara ficando maluco lá na pandemia, falou, eu vou para Atibaia, que eu tô a 40 minutos, literalmente, de São Paulo. Eu tenho vários colegas juízes, promotores, advogados, que o cara tem um escritório na Paulista, se ele mora na zona sul de São Paulo, ele sai de Atibaia, assim, ele mora em Atibaia e tem colegas dele que moram na zona sul de São Paulo. Ele sai no mesmo horário e o cara de Atibaia chega primeiro que o cara da zona sul. Então, assim, esse cara que tem um apartamentinho pequeno lá, com 2, 3 crianças ficando maluco, ele vende por 1 milhão, compra uma belíssima de uma casa aqui em Atibaia. E aí pegou um home office agora, que o cara consegue trabalhar de fora, pronto. Foi assim, a gente tem clientes, né, que devido à pandemia, tanto é um dos nossos patrocinadores aqui, que é a escola Maple Bear, a procura por matrícula aumentou na pandemia. Porque as pessoas começaram a sair de São Paulo e começaram a ir atrás, né, de escolas. Não só dele, como eu sei que de outras escolas também. A gente estava falando da incorporadora. Eu tive clientes meus que, devido à pandemia fechado, foram sustentados por entregar comida para construção civil. E tá muito então aquecido. Isso ninguém percebe. E vou falar de uma amiga minha médica que saiu do Rio de Janeiro, não estamos falando nem do estado de São Paulo, saiu do Rio de Janeiro com a mensalidade da escola da filha dela, que custava em torno de R$ 2.100, R$ 2.500 mensais, veio para Atibaia, paga o aluguel,
com o valor da casa dela lá e a mensalidade da escola da filha dela aqui não chega a 1.300 hoje. Então, assim, para São Paulo também é uma realidade, porque as mensalidades de escola lá são absurdo, mais altas do que aqui. Então, quando você faz a conta, foi o que você falou, do valor do investimento de um apartamento de 1 milhão, de 60, 80 metros quadrados, para trazer para Atibaia, para a família morar aqui, que querendo ou não vai e volta a família toda. A família fica aqui, só o pai, enfim, ou a mãe fica viajando. Então, assim, tem o transtorno de estrada e a segurança, sim, que tem que ser levada em conta, porque estrada não é fácil. Sim. Mas vive-se mais tranquilamente. Qualidade de vida. A criança tem quintal, a criança vai brincar com o cachorro, a criança pode ir à praça. Lá em São Paulo, infelizmente, não existe isso. Quando muito vai no playground do condomínio ali, entendeu? Você acredita que tem um amigo nosso que andando de moto para o trabalho, tomou um tiro? Como é que ele viu uma moto vindo atrás dele, ele meio... O cara encostou, a hora que ele viu, o cara sacou. Ele pegou e acelerou. E foi embora. Só que ele pegou e ele foi embora e começou a sentir as costas dele esquentar. Deus me livre. Tá aí ele correu, conseguiu entrar num lugar, chegou lá, o tiro pegou nas costas dele, ele tava de mochila, pegou na carteira que explodiu os cartões de crédito e pegou num molho de chave que tava e não pegou nele. A bala. Deus mesmo, ele nasceu de novo. Então ele falou assim, não ando mais de moto em São Paulo. E eles já estão viabilizando de mudar pra cá. Mas é a melhor Porque o que acontece? Atibaia é uma cidade muito segura, né? Eu acho que pra quem tá escutando vai saber. Nós temos aí uma inteligência legal que foi tem montada. Aquela muralha tem assalto, teve até um cinematográfico há um tempo atrás. Aí tem, qualquer lugar vai ter. Só que assim, o bandido em si, o cara que já vai pro mal, se ele for fazer, ele vai fazer em qualquer lugar. Você é advogado, não é da área criminal, mas você tem amigos que e você sabe como que funcionam as coisas. Porém, Atibaia é uma cidade que ela tá desenvolvendo, mas nessa parte eu acredito, como morador, que ela está desenvolvendo corretamente. Positivo, extremamente positivo. Entendeu? Pode reclamar do trânsito? Pode. Pode reclamar de algumas coisas? Pode. O que o pessoal tem medo? Tem medo do saneamento, tem medo de dar conta à rede de esgoto, porque tá tendo... Tem medo? Então, tudo bem. Sim. Eu acho que a prefeitura tinha que levantar um projeto, mostrar esse projeto pra população, como que tá. Isso é normal, como qualquer cidade que vai crescer, vai acontecer. Foi resolvido um bom parte de enchente em Atibaia, ainda tem? Tem, a margem do rio vai ter, sempre vai ter. Eu sempre falei, só se cortar eu, não. O problema de enchente também é cultural das pessoas. Sim, também, mas o que eu desde que eu era pequeno, eu escutava, o meu avô falava, meu pai falava assim, gente, calma aí. Quando acontece enchente perto do rio, o rio ele só tá tomando o curso que já era dele. Exatamente. Nós que invadimos ele e foram estreitando ele. Então ele acaba acontecendo isso. O bichinho pode botar o peteleco nele. Aí eu falo, então tudo que acontece, só que né, a gente tem que falar da parte positiva. A parte positiva da cidade de crescimento, a parte positiva da segurança, a parte positiva de estar vindo pessoas empreenderem em Atibaia. Em Atibaia é excelente. Aquele dia a gente comentou da questão de, mas tem muito carro. Beleza, que todos esses carros estejam emplacados em Atibaia. Que gera receita também. O município. Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender. Claro, tem o lado do mimimi que a gente brinca, que reclama. Eu também, algumas coisas eles têm razão. Falam, tem que mudar isso. Porque isso aqui não ficou tão bom. Eu acho que todos os canais estão abertos para as pessoas reclamarem, tá aí para a pessoa ir lá, falar, dar a opinião dela. Só que vamos pensar os dois lados, que você falou, é o equilíbrio. O equilíbrio, ele tá aí para isso. Eu acho que hoje, que nem a Tabata acabou de falar, porque do centro empresarial, aí você já falou da empresa, aí a gente puxa grandes redes, então vamos pensar do lado positivo, vamos pensar do lado empreendedor mesmo, de quem é empresário em Atibaia e ver o crescimento da cidade e falar assim, eu tenho potencial de ganhar mais dinheiro. Olha, eu tenho uma percepção, que eu faço essa leitura, poxa vida, como eu disse, eu sempre, antes de fechar um contrato, eu faço uma análise, poxa vida, eu moro aqui, eu amo minha cidade, minha família toda tá aqui. Você é nascido aqui? Eu não sou nascido aqui, mas eu me considero. Reside aqui há anos. Tá que nem 32 anos. Velho, esses 32 anos que você mora aqui? Não, é que eu cheguei com 1. Ele tá com 33. Entendi. Queria. Mas, enfim. Até perdi aqui. Não, mas assim que é bom. Eu que eu tava dizendo assim, eu vejo muito, principalmente os produtos que eu trabalho, vai vir um empreendimento para cá. Esse empreendimento encaixa, tem um perfil de Atibaia, sabe? Um loteamento que vai ter
uma estrutura de tudo internamente, quadra de tênis, campo de futebol, beach enfim, tênis. tudo, pô, sabe? Você vê que é um produto de excelência, que vai trazer pessoas de nível, de qualidade para a cidade, que essas pessoas também, por outro lado, vão gastar na cidade e a economia gira. Esse é o lance. Esse é o lance. Que a economia tem que girar. Não e é aí, só gente, o imóvel, não é só o imposto. Mas daí tem muita gente que pega e fala assim, mas vai girar pra classe A. Não. Eu ia terminar aí, porque isso, não deixa tem só produtos lógico, eu trabalho com produtos de alto padrão, mas tem também. Lançamos um empreendimento, só que aí na cidade de Perdões, mas foi um produto de, acho que 600 lotes, salvo engano, não me lembro agora de cabeça, de terrenos menores, de 175 metros. Então, consequentemente, o valor é menor. Mas, assim, casas excelentes, casinhas bem bacanas. Não é tão grande, não é tão vistoso por conta do tamanho do terreno, mas a casa muito bem construída, que é mais acessível, entendeu? Então, mesmo você colocando para um público um pouco menos favorecido, ainda assim, se você tiver diretriz, regra a ser estabelecida, que todos esses empreendimentos que eu trabalho, a gente coloca restrição urbanística, ou seja, você vai construir sua casa do jeito que você quiser, mas respeitando alguns limites. Então, isso nivela por cima, você está entendendo? Sim, fora a facilidade que uma incorporadora, uma rede maior, assim, vamos dizer, uma marca grande, tem N bancos, N coisas de facilitar a compra para a pessoa que é ali menos favorecida, vamos assim dizer. Mas também tem que entender que é o que a gente tem que pensar, como a gente tem um leque bem grande aqui de clientes, de cada um de um segmento diferente. Se você pegar um condomínio aí, vamos falar, de 300 lotes, vão ter 300 casas, quantos prestadores novos de serviço não vão entrar dentro desse condomínio? Mas não é só pelo condomínio. É o rapaz que vai limpar a piscina, a empresa que faz a parte de jardim. Vai limpar um ar-condicionado, então, vai fazer quanto a mais reforma vai da gerar? casa. Enfim. Cara, eu sou suspeito para falar disso, de verdade. Eu respeito demais, entendo que as legislações que tratam desse assunto, elas têm que ser muito bem pensadas, muito bem discutidas, porque isso impacta, como eu disse, a lei atual eu entendo que é ruim. Olha o efeito que ela está gerando. Esses arranha-céus aí que eu particularmente sou contra, muito embora trabalha com isso, mas não, você tem a sua opinião. Mas eu tenho a minha opinião pessoal. Eu não concordo que Atibaia tenha que ter apartamentos, prédios superior a 12 pavimentos, no meu modo de ver. Entendeu? E 12 pavimentos em locais específicos da cidade. Mas a lei atual, o cara pode. Agora, eu não concordo também, e aí vai minha crítica principal, a legislação permite, o empreendedor vem, analisa a lei, vê que permite, compra, paga um preço alto para empreender aquele produto, aí depois que está todo aprovado, vem nego bater, não pode. Vem taxar, vem bloquear o negócio que ele tá fazendo. Mas, o que o cara fez de errado? Essa é a questão. Se a lei não está de acordo com o que a população deseja, mude-se a lei. Não vá bater no empreendedor, que ele tá seguindo a lei. Você tá entendendo? É que as pessoas pensam só no dinheiro, Messias. Esse é o grande problema. A pessoa, às vezes falta um pouco de cultura, às vezes falta um pouco de estudo. Não é nem dinheiro. Falta ir lá, vai falar pensamento. Vai falar, peraí, é o que você falou, vamos lá, vamos estudar. Se tá fazendo errado, beleza. Antes da população, a prefeitura já vai lá e vai embargar, se estiver fazendo errado. Já tem a fiscalização que vai fazer isso, entendeu? Só que se tá fazendo nada, vem falar, porque é aquele... É o diz que me diz, né? Porque agora liberou... Não, isso aí já é antigo. A cidade está crescendo, gente. As coisas estão mudando. Antigamente, existiam terrenos gigantescos espalhados pela cidade. Eles estão acabando, porque grandes empresas que não tem mais aonde construir fora, começam a procurar e isso é normal. São Paulo tá aqui do lado. Então São Paulo vai estufando vai pegando as cidades vizinhas. Concordo com você, não quero que isso vire uma Guarulhos, um Franco da Rocha ali, algumas cidades que com muita gente não vai virar, se não deixar. Porque ali o que acontece? Teve muito prédio, muita coisa que subiu, por quê? Porque a galera trabalha em São Paulo, então tá muito perto. Virou cidade dormitório. Aqui tem que tomar um cuidado, porque também é rapidinho o cara chegar em São Paulo. Só que aí que tá. O lance volta a bater nessa tecla. Público que nos assiste, vamos trabalhar, ao invés de ficarem batendo nesse projeto de lei que está na Câmara, tem que trabalhar para não ser aprovado, tem que trabalhar para aprovar,
pode fazer os ajustes, mas aprovar por quê? Porque neste novo projeto vai ter teto, vai ter limite de altura. Então, esse é o segredo no meu modo de ver. Eu também acho. Você tem que modificar a lei. Se a lei hoje permite que a pessoa construa, o empreendedor, ele não é bobo. Eu escutei um podcast esses dias que falava de agronegócio. E meteram um pau no pessoal, meteram um pau nas pessoas que trabalham no agronegócio. Daí a mulher que tava sendo entrevistada falou assim, pesquisem. Antes de você atacar, estuda. Então, antes de atacar, vai lá na prefeitura, todo mundo pode, pega a lei, lê de cabo a rabo, estuda e fala, opa, então nós temos que mudar a lei. Eu também sou a favor, vamos lá, vai poder ter 12 pavimentos. Então, o terreno pode ter 1 bilhão de metros. Vai ter 12, entendeu? Então, por quê? O que tem que entender? As pessoas têm que entender. Isso vira também uma parte um pouco do... Não seria uma parte política, mas vira uma parte de briga de interesses, né? Não, eu vou dar nome aos bois, é político, tá? Eu não ia falar dessa falha. É político, infelizmente, que um assunto tão caro para as pessoas, para a população, virou briguinha de partido político. Esse é o grande problema que, infelizmente, a Atibaia está atravessando. E não só Atibaia, eu acho que o nosso país inteiro acontece coisas dessa maneira, no qual a gente... Eu sou totalmente antipolítica, não é a minha área, mas assim, eu vejo que mas eu não posso falar. Eu vejo isso são coisas que eu não... Prefiro não discutir, prefiro não conversar, que nem futebol e igreja, é melhor não falar, né, religião. Mas eu acho assim, é muita falação para pouco resultado. Eu vou citar um fato que ocorreu recentemente. Com o promotor, tenho uma boa relação com o promotor que cuida dessa matéria aqui em Atibaia. Né, e ele... Doutor Messias. Você quer cerveja gelada, Messias? A sua tá quente. Tá dando dengue. É que eu tô mais no chá. Mate. Ele tá no chá. O chá tá gostoso. Então tá bom, o advogado gosta de chá, sabe o que é? Tá gostosinho. Senta os meus Messias. Bora tomar um chá, porque... O acordo tá feito. O acordo já tá feito. Ele adora um chá. E aí eu estive com ele pra falar de outros assuntos. E ele, doutor, eu sei que você é envolvido nesse tema. Como é que tá o plano diretor, né? Que é esse projeto de lei que tá na Câmara. Eu falei, doutor, olha, foi legal, foi importante o senhor ter tocado nesse assunto, porque é uma lei que já tá há quase 2 anos tramitando na Câmara e fica aí, tem alguns grupos que ficam criando situações para que isso não seja aprovado. Entendam bem, não estou dizendo que não tem que ter uma discussão mais aprofundada. Tem que ter. Isso tem que ter. O tema é muito importante e não pode ser feito no afogadilho. Agora... Bonito falar com o advogado, né? Não, é igual ele no começo já falou em voga. Nossa, fazia um tempo que eu não escutava esse termo. Eu sou novo, viu, gente? É bonito de ver. Mas assim, o pessoal, eu comentando com ele, né? Eu falei, porque o pessoal veio aqui questionar, né? Dessa questão da verticalização. Eu falei, doutor, o senhor quer saber a bem da verdade? Provavelmente o senhor não leu o projeto de lei também, né? Ele, tem que confessar. Não deu mas tempo. Falei, olha, esse novo projeto de lei, como eu disse, pode ser melhorado, mas nesse ponto que a cobrança forte da população, que é a questão da verticalização, eles teriam que pedir para que o projeto fosse aprovado para ontem, porque iria acabar com o que está acontecendo hoje. De hoje para frente é barrar. Travava, você entendeu? Se o cara fosse dar entrada num pedido de aprovação hoje com a nova lei, não ia conseguir. Faz. Com a lei atual, meu amigo, o céu é o limite. Se ele tiver terreno largo, o céu é o limite. Mas então, só que falta um pouquinho de o cara pegar, que aí entra a questão política da coisa, que é só para ver o circo pegar fogo. Não faz uma leitura do texto. Não acompanha o contexto geral. Fala, mas você não tá brigando para não subir mais os prédios? Ele pega a informação que ele aqui, teve ali... exatamente o que você tá pedindo. Não lê inteiro, não lê. Ele pega a informação que ele teve ali e faz um fuzuê com aquilo. Mas a gente tem... sem ter olhado tudo que envolve, entendeu? Se você parar para pensar, a gente que trabalha com essa área de marketing, né? A gente faz bastante mídia social, né? Bastante digital. E às vezes faz umas copies perfeitas lá, uns textos perfeitos, o cara não lê até o final. E ele liga no lugar e pergunta um negócio que tá escrito ali. Tipo, amigão, ele não leu. Parágrafo tal. Entendeu? É a mesma coisa no caso da lei, lei, fica bravo. Eu falei que você entendeu? É especialista em direito imobiliário, daí tem um comentário. Qual é a especialidade dele? Oi? Lê lá, escuta lá. Oi? Messias, a gente tem aqui um acordo entre as partes. Que a gente... Com advogado, tá tudo bem.
Eu pulei do barco, eu fiz 4 anos de direito e pulei do barco. 3 anos, amor. 4, amor, eu não fiquei no boteco. Casou, né? Casou. Pra mim foram 4. Mas assim, a gente tem um tempo, né? Que a gente aqui não estende muito mais de 1 hora. Se a gente prolongar, a gente vai batendo aqui até falar. Então eu quero te fazer uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. O que o Messias falaria pro Messias de 10 anos atrás? Caraca, olha, bacana, nunca tinha pensado nisso. Se você pudesse te dar um recado. Pra você você pode ser começando. Porque no você seu trabalho. Tem 33, 33, né? 33, você falou. 33. Não, eu posso falar, tem 37, real mesmo, eu mostro o documento. E assim, puxa, é difícil, porque eu posso falar um pouquinho da minha história, assim, bem rápido? Rapidamente bem pode, rápido, porque o nosso acordo é 1 hora para fazer o tempo de todo mundo valer a pena. É bem ligeiro mesmo, eu digo assim, porque eu sou de uma família muito, mas muito humilde mesmo. E graças a Deus veio me abençoando, eu fui conquistando meu espaço, e ao longo desses 10 anos aí, foram justamente, no meu modo de ver, o período que eu mais cresci, entendeu? Claro que em muitos momentos, se tem uma coisa que eu diria para mim lá atrás, muito embora hoje eu já tenha aprendido, mas teve um período desses 10 anos que eu acredito que eu fiquei um pouco no estrelato, talvez, né? Então, todos nós, pezinho no chão, porque eu tive realmente um crescimento muito rápido, e isso às vezes mexe um pouco com a pessoa, desestabiliza. Então, eu diria... Conselho para mim, pezinho no chão, que vai longe, e dê valor à sua família, que foram as pessoas que mais, no momento de dificuldade que eu tive, aí mais estenderam o braço, né, para apoio. Na época, eu tinha 2 milhões de amigos. Aí, no dia seguinte, só tava lá minha esposa, minha mãe, meu pai, minha sogra, meus irmãos, minha família. Então, assim... o núcleo mesmo, é a base. Dê valor aos seus familiares e os seus amigos que cabem literalmente na palma de uma mão. É isso aí. Eu acho que isso não é a gente, é bonito da maneira que você fala, porque a gente tem que pensar assim, a gente vai, não é a idade, a gente vai amadurecendo. E a idade é o que tem no RG, o amadurecimento é na cabeça. Também tive minha fase de molecão, como você, a gente achou, agora eu tô rico, ou agora eu tô pobre, agora eu posso, eu sou o cara mais bonito, agora eu sou mais forte. Sempre a gente vai ter, né? E a gente vai aprendendo. E a vida, ela te dá várias chances. Então, eu acho que você tem que saber aproveitar todas e também assumir quando você erra. Que quando a gente era mais novo, a gente não aceitava. Exatamente. Você não falava pra pessoa... estava conspirando. A gente nunca falava, desculpa, entendeu? Desculpa, errei. Não, você tentava fazer. Então, o propósito nosso do podcast é tentar agregar coisas pra pessoa que tá lá do outro lado. Então, se a pessoa tá lá, ele é um advogado, ele é um designer, ele faz um trabalho de marketing, o que ele for. Alguma coisa dessa conversa ele pega e fala assim, poxa, que isso ajude alguma pessoa, sabe? Sim. Ajude um cara que está em busca de um imóvel e ele fala assim, poxa, eu tenho que fazer isso. Exatamente. Ajude o que acabou de ser prejudicado, qual é o caminho que ele pode tomar para resolver isso. Ou que ajude uma pessoa que tem críticas com relação ao crescimento da cidade a enxergar e buscar conhecimento também. Como um todo, os fatores prós e contras a respeito. Se resume o nosso episódio nesta fala, de verdade. E não estou dizendo porque a gente não é perfeito aqui, mas que a pessoa vá desarmada para ouvir e também para opinar, mas que ela compreenda, faça uma análise sem já pré-julgamentos, entendeu? Então, eu acho que se resume o nosso bate-papo aqui nessa frase que você disse. Eu mais do que agradeço o teu tempo. Mais uma vez, agradeço a sua esposa por ter deixado você um pouquinho aqui. Tava na lista lá, toda hora que eu encontrava eu falei assim, você vai. Acho que uma cidade que está no nosso coração, que a gente ama e que está crescendo, que está em evidência, a gente tinha que valorizar e trazer o teu conhecimento e olhar neutro a respeito do que está acontecendo. Perfeito. Eu acho que nós, como moradores, né, de Atibaia, filhos de Atibaia, vamos assim dizer, que já estão aqui. Eu sou nascido aqui, né? Mas vocês dois não. Mas eu acho que, assim, vamos dar o valor ao que a gente tem. E isso aqui é pra gente fazer acontecer mais. Que vai ficar pros nossos netos, pros nossos filhos. Fazer com que não que eles vão embora da cidade, mas que eles tenham aqui muito mecanismo para trabalhar,
muita informação para passar e fazer com que essa cidade cada vez cresça mais. Eu acho que é isso que é o propósito de todo mundo que mora aqui, né? Com certeza. É isso. É isso? Fechou? É isso, pra mim fechou. Mais alguma coisa, Messias? Só agradecê-los de coração o convite, a oportunidade, fiquei super à vontade. Aqui, num bate-papo gostoso de um tema que eu amo, com boas companhias, com um chá. A tiracolo. A gente que agradece, as pessoas te acham onde na rede social? Messias Camilo ADV. Eu acho que é isso. Messias, eu preciso da assessoria de você. Boa. Fique tranquilo. A gente faz uma coisa. Não, fique tranquilo, a gente já entrou com o GC aí, produção. Isso, o GC já entrou. Para as pessoas localizarem, se precisarem de um auxílio, pode contar com ele. E você, meu amor, onde te acha? Eu estou no Instagram, no TikTok ainda tentando, tá bom, gente? @tasantarosa, vai lá falar comigo. E também temos o Instagram do Acordo. Então siga o Acordo Podcast no Instagram. Não esquecendo que estamos nas principais plataformas de áudio. Tá Você vai ver um botãozinho nela, se inscreve, curte, manda para 2 amigos, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E episódios todas as sextas-feiras, ao meio-dia no YouTube. E você, meu bem? Eu o quê? Onde as pessoas te acham? Aqui, sentadinho, tomando minha cerveja. Sempre. Toda sexta-feira, meio-dia. Que beleza. Pode me achar lá no Instagram, no @dancontesini. É isso, gente. É Obrigado, Messias. Obrigado, meu amor. Obrigada, vocês. Produção. Obrigado. Obrigada a todos os apoiadores. E até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, hein, galera? É muito importante pra gente, tá bom? Gente, beijo, beijo, Valeu, beijo. tchau. Valeu.